Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos ver um resumo do que foi o capítulo estudado em sala de aula, o capítulo 3, intitulado A Origem da Filosofia. O primeiro tópico que nós vimos nesse capítulo foi o tópico Uma analogia para o filósofo. É importante destacar nesse tópico o seguinte parágrafo, que está no livro. A filosofia se constitui quando alguns gregos, insatisfeitos com as explicações sobre a realidade dadas pela tradição por meio dos mitos, começam a fazer perguntas e buscar respostas para elas. Ou seja, alguns gregos antigos não se sentiam mais satisfeitos com as explicações dadas pela mitologia. E esses gregos resolveram então buscar respostas para suas perguntas diferentes dadas pela tradição. E quando esses gregos começam a fazer isso, nós temos então o início da filosofia. Nós vimos também sobre o termo filosofia, a palavra filosofia. O que é que ele significa, quem inventou. E no livro está escrito que o primeiro filósofo, né, o primeiro pensador que utilizou esse termo, filosofia, que foi o criador, foi Pitágoras de Samos. Ele nasceu entre 570 a.C. e 495 a.C., ou seja, há mais de 2.000 anos atrás. A palavra filosofia, em grego, ela é composta de dois termos, o termo philos e o termo sofia. Então, juntando, filosofia. Philo significa amigo e sofia significa sabedoria. É a tradução que nós podemos fazer para o português, a tradução mais comum. Philo, amigo, como está escrito aí no slide, e sofia, sabedoria. Eu coloquei essa imagem aí, que é o busto do Pitágoras de Samos. Aí está nessa imagem a palavra filosofia como ela é escrita em grego. E aqui a tradução de filosofia, né, para o português. Como eu falei anteriormente, filo significa amigo e sofia sabedoria. Então a palavra filosofia pode ser traduzida como amizade pela sabedoria. É comum também ver em alguns livros a tradução de amor à sabedoria. Ambas as traduções estão corretas. A palavra filósofo, então, também significa o que tem amizade pelo saber. Ou, traduzido de outra forma, nós podemos dizer amigo da sabedoria. As duas formas estão corretas. O próximo tópico que nós vimos foi o nascimento da filosofia. No livro está escrito que a filosofia nasceu no final do século VII a.C. e início do século VI, também há mais de 2.000 anos atrás. E ela nasceu numa cidade que pertencia à Grécia, uma colônia grega, chamada Mileto. O primeiro filósofo que se tem registrados é Tales de Mileto, justamente porque ele nasceu nessa cidade, a cidade de Mileto. Nós vimos também que o conteúdo principal da filosofia, no início, era a cosmologia. E agora eu vou explicar um pouco mais especificamente sobre o que é que significa cosmologia, tá? Antes, aí está uma pequena imagem, né, do busto do Tales de Mileto. Cosmologia significa ciência do universo. A tradução de cosmologia seria a ciência ou estudo sobre a origem do universo, sobre a natureza do universo. A palavra cosmologia, ela também vem do grego e nós podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte é a palavra cosmos e a segunda é a palavra logia. Cosmos significa, como está escrito no slide, mundo, ou a gente pode traduzir como universo. E logia, ou logia, significa estudo, ciência. Então a palavra cosmologia significa justamente a ciência do universo, ou a ciência do mundo. Eu coloquei para representar o universo essa imagem do planeta Terra. Mas é claro que é só para representar, porque o universo não é somente a Terra. O universo é tudo que existe. Mas para representar o universo, eu coloquei essa imagem da Terra.
O próximo tópico que nós vimos no livro foi o tópico intitulado Mito e Filosofia. Nesse tópico, antes de adentrar ele, na verdade, eu coloquei essa imagem com uma pintura dos deuses olímpicos, dos principais deuses olímpicos. Como se sabe, a mitologia grega ela era politeísta, ou seja, ela tinha vários deuses. E nessa pintura aí nós podemos ver os principais deuses olímpicos. Quem narra o mito? Nesse tópico nós temos 3 perguntas básicas. A primeira é: quem narra o mito? E a resposta é: o poeta Rapsodo. Rapsodo significa cantor. Então, o poeta cantor. E por que ele era intitulado dessa forma? Porque antes os poetas na Grécia eles não declamavam, eles não falavam os seus poemas, mas sim cantavam os poemas. Por isso que eles eram intitulados os poetas rapsodos, ou então os poetas cantores. Por que ele, a segunda pergunta que esse tópico trabalha? Por que ele tem autoridade? Porque esse poeta, a palavra dele tem autoridade. E a resposta é: acredita-se que o poeta, acreditava-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas. Ou seja, o poeta tinha autoridade, a palavra do poeta era considerada sagrada e incontestável, porque acreditava-se, na sociedade grega antiga, de que ele foi um escolhido dos deuses, ou seja, ele recebeu uma revelação divina. Então, aquilo que ele falava era considerado sagrado e incontestável. A terceira pergunta que nós vimos nesse tópico foi a seguinte: como o mito narra a origem do mundo e de tudo que nele existe? Antes de nós respondermos essa pergunta, veja que ela tem uma definição do que é o mito, né? O mito narra a origem do mundo e de tudo que nele existe. Agora, como é que o mito faz isso? E nós vimos no livro que tem 3 formas do mito narrar a origem do mundo e de tudo que nele existe. A primeira, encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres. Trata-se de uma genealogia. Daqui a pouco nós vamos ver mais especificamente o que significa genealogia. A segunda forma, encontrando uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses que fazem surgir alguma coisa no mundo. O que é que isso significa? A mitologia grega narrava que os acontecimentos humanos acontecem por interferência divina. Então, por exemplo, o exemplo até está no livro, uma guerra entre os mortais. A guerra entre os mortais, quem vai ganhar essa guerra vai depender de quem os deuses olímpicos vão apoiar, quem os deuses da mitologia grega vão apoiar. Então, o mundo divino interfere no mundo humano, decidindo as questões humanas. A terceira forma que o mito narra é encontrando as recompensas ou castigos que os deuses dão a quem os obedece ou desobedece. Ou seja, os deuses gregos, eles recompensavam quem os obedeciam e também castigavam quem os desobedeciam. Ou seja, as recompensas e os castigos dadas aos mortais eram relacionados ao fato dos seres humanos obedecerem ou desobedecerem aos deuses gregos. E agora, nesse slide, eu vou falar mais detalhadamente sobre a genealogia. A genealogia, aqui está aparece o início cortado, mas essa palavra aí é narração. A genealogia é a narração de como alguns seres geraram outros seres, coisas e qualidades. Eu coloquei essa imagem aqui da chamada árvore genealógica, que eu acredito que todos já ouviram falar. A palavra genealógica vem justamente de genealogia. Genealogia seria isso, seria uma narração de como alguns seres geraram outros seres. Na mitologia grega, tudo que existe nasceu, foi gerado a partir de 2 outros seres anteriores, que nós podemos intitular assim, o pai e a mãe anterior. Então, tudo que existe no universo
inclusive o próprio universo. Então, as plantas, os animais, os seres humanos, inclusive os próprios deuses, eles tinham um pai e uma mãe que os geraram. Por isso que na mitologia grega, tudo tem um nascimento. A genealogia também, nós vimos que ela se divide em duas narrativas, a cosmogonia e a teogonia. Qual é a diferença de cada uma? A cosmogonia significa a narrativa sobre o nascimento do mundo, ou do universo, né? A partir de forças geradoras, pai e mãe divinas, como eu tinha falado anteriormente. Na mitologia grega, o universo ele nasceu de um pai e de uma mãe, né? Um pai e uma mãe divinas. E a teogonia? A teogonia significa a narrativa sobre a origem dos deuses a partir dos seus antepassados. Da mesma forma, assim como o universo teve um pai e uma mãe divinas, os próprios deuses também tiveram um pai e uma mãe divinas. Né? Então, mas nesse caso nós não chamamos de cosmogonia. O termo que se utiliza para o nascimento ou a origem dos deuses é esse, teogonia. E por fim, o último tópico que nós trabalhamos no capítulo 3 foi as três diferenças entre filosofia e mito. É claro que não existe só três diferenças, mas o livro se focou basicamente em três diferenças. E quais são? A primeira que nós vimos foi: o mito narrava como as coisas eram no passado. A filosofia se preocupa, diferentemente, em explicar no passado, no presente e no futuro como e por que as coisas são como são. Então veja, o mito grego, ele se preocupava em narrar sobre acontecimentos passados. A filosofia já se preocupa tanto com o passado, assim como se preocupa com o presente e com o futuro. Essa é a primeira diferença que nós podemos perceber entre filosofia e mito. A segunda diferença que nós podemos ver é: o mito narrava a origem do mundo e de tudo que nele existe por meio de forças divinas sobrenaturais e personificadas. E a filosofia? A filosofia explica a produção das coisas por causas naturais e impessoais, com base em elementos naturais. Ou seja, eu coloquei aqui uma imagem de um fenômeno natural, né, que é o raio, a queda de um raio. Na mitologia grega, a queda de um raio só pode ser explicada por meio de forças divinas sobrenaturais, que eram os deuses gregos, né? Ou seja, algum deus grego estava zangado, estava com raiva por algum motivo, né? E aí ele resolve lançar um raio. Então a explicação mitológica para a queda de um raio, por exemplo, se dava através dessa força divina sobrenatural. A filosofia não. A filosofia não quer explicar, não quer mais explicações que passem por forças sobrenaturais. Mas a filosofia quer explicar através de causas naturais os fenômenos da própria natureza. Ou seja, a filosofia vai explicar, né? A filosofia buscava explicar um fenômeno natural através de elementos naturais e não mais através de forças sobrenaturais. E por fim, a terceira diferença que nós vimos: o mito não se importava com contradições. O que quer dizer contradições? Contradições seriam absurdos, seriam algo contrário à razão, seriam contrassensos. A filosofia não admite contradições, mas exige explicações coerentes, lógicas e racionais. Ou seja, para uma explicação ser aceita na filosofia, ela tem que ser uma explicação que seja lógica, que seja racional. Não pode haver absurdos, não pode haver paradoxo, não pode haver contrassensos. E é isso. Obrigado pela atenção.